Prezados irmãos e amigos em Cristo, temos um assunto muito picante que acredito ser de seu interesse, principalmente a camada jovem. Vamos falar sobre o alambamento, se quiser o pedido, o dote, na perspectiva de casamento tradicional, conforme é vulgarmente conhecido nas hostes dos cristãos ou nas comunidades cristãs. Hoje queremos discutir um assunto que tradicionalmente nós pensamos que, por estar dentro da Bíblia, é algo indispensável. Apesar de ser uma tradição dos homens, pensamos que para Deus é algo indispensável somente pelo facto de se encontrar na Bíblia. Será isto verdade? Este assunto se chama alambamento. Para alguns, alambamento e para outros, pedido. O elemento comum chama-se dote. Quer se chame alambamento, quer se chame pedido, o elemento comum é o dote. Dote é o conjunto de objetos que são solicitados por parte da noiva na nossa realidade cultural e entregue à família da noiva. Este conjunto de objeto é que se chama dote. Eu disse segundo a nossa realidade porque há outras realidades que nós vamos ver mais à frente em que a parte da noiva é quem faz entrega do dote. Reza a história, antigamente, por exemplo, no Brasil, é a família da noiva que tem a obrigação de dar o dote à família do noivo. E por que disto? É muito simples. A razão é que, como a noiva vai receber o sobrenome ou apelido do noivo, ele naturalmente vai passar a pertencer à família do noivo. Logo, o dote que a família da noiva vai entregar à família do noivo representa algo como que a herança que a noiva tem direito de seus pais. E esta herança se junta à herança da família do noivo, de onde a noiva já faz parte. Não acha que isso tem lógica e faz algum sentido? E é uma forma de unir, nesse caso, de unir os bens à partida entre o homem e a mulher. Já tem os bens unidos à partida e no final ninguém pode aparecer para cobrar nada a ninguém, sobretudo a noiva nas vestes agora de mulher, conforme tem acontecido principalmente quando ocorre a infeliz partida do marido. Mas no Brasil, hoje a realidade é diferente. No Brasil não se cobra nada a ninguém. No Brasil não se pratica nenhum tipo de alambamento ou pedido. Ou seja,
ninguém dá dote a ninguém. É assim quase em toda parte da América e Europa. Apesar de muitos destes países serem cristãos. E também tem isto incluso na mesma Bíblia que nós temos como instrumento para a nossa fé. Agora, falemos da nossa tradição que resiste à palavra de Deus. Espera aí, como assim? A nossa tradição resiste à palavra de Deus? Exatamente sobre isto que nós queremos falar em relação ao alambamento, apesar de estar dentro da Bíblia. E alguém dirá aí do outro lado, como assim nossa tradição resiste à palavra de Deus se a tradição está na Bíblia? Por exemplo, o alambamento é o casamento tradicional bíblico. Será mesmo? Antes de entrarmos no fundo da questão, vamos ver o que quer dizer tradição. O termo em si significa algo que se pratica por muito tempo ou desde muito tempo. Mas a tradição se distingue em duas formas. Ou existem dois tipos de tradições. Ou duas formas de tratar as tradições. A tradição religiosa e a tradição de homens. Ambas as tradições encontramos dentro das Escrituras. A tradição religiosa são práticas antigas, mas inspiradas comprovadamente por Deus. E temos as tradições dos homens, que são práticas de inspiração humana e não divina. Exemplos de citação de tradições religiosas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, eu cito: Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esta passagem está a se referir de uma tradição religiosa baseada nos ensinos da palavra de Deus. Uma prática que está relacionada com a palavra de Deus. Também pode ler segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, ou capítulo 3, verso 6. Agora, vamos aos exemplos de citação de tradições de homens. Por exemplo, temos na epístola 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Eu cito: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. A Bíblia aqui está a falar de uma tradição de inspiração humana, segundo os pais, segundo os avós, segundo os trisavós, tetravós, segundo os pais. Outro exemplo, Colossenses capítulo 2, verso 8. Eu cito:
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e são sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esta passagem está a se referir às tradições dos homens, segundo os homens e não segundo Cristo. Em Marcos capítulo 7, verso 9, eu cito: E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O Senhor Jesus Cristo está a criticar os fariseus que invalidavam o mandamento de Deus para cumprirem a tradição deles, eles enquanto homens. Conforme nós vimos, na Bíblia são citadas tradições religiosas, assim como tradições de homens. Agora, vamos entrando devagar ao próprio assunto mais interessante. Voltando ao assunto, o exemplo que muitas vezes é citado na Bíblia como sendo o único casamento bíblico e que o mesmo é o casamento tradicional ou seja, é o dote de Jacó. É o exemplo da prática do dote para muitas culturas. O que significa bíblico, neste caso, uma vez que esta prática ou este casamento disse é o único bíblico. Afinal de contas, o que é isso bíblico? O que significa bíblico? Significado de bíblico é tudo aquilo que é relativo à Bíblia. Qualquer coisa que tenha origem na Bíblia ou esteja contida na Bíblia. Agora, quando algo é bíblico, é porque Deus nos ordenou a fazer? Não. Nem tudo que é bíblico, nem tudo que encontramos na Bíblia é uma ordem ou uma prescrição para que nós possamos cumprir obrigatoriamente. Mas também é verdade que é lícito perguntar: fazer o alambamento é pecado? Também não. Então, qual é o problema com esta tradição de homens? Muitas vezes, este casamento é apontado como prova de que Deus aprova todas as tradições de homens, pelo facto de estar na Bíblia. O que não é verdade. Muitas pessoas, quando criticadas sobre as más práticas tradicionais, eles vão apontar o casamento tradicional como exemplo de que Deus é a favor de todas as tradições. Alguns, inclusive, vão buscar textos que nada têm a ver e que não acho também oportuno fazer abordar aqui. Mas vale a pena citar quando Jesus diz dá a César o que é de César e a Deus o que é Deus. Há quem pensa que dar a César se pode colocar no lugar de dar a César, que eram os impostos, colocar as tradições, que também não colhe, segundo a palavra de Deus, porque está fora do contexto.
como e que forma as tradições de homens podem ser desaprovadas por Deus. Analisando o contexto de Marcos, capítulo 7, verso 9, eu vou citar, e dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Esta passagem está nos esclarecer que, por causa da prática de algumas tradições, nós podemos invalidar a palavra de Deus. Nesta passagem, primeiro, Jesus aponta que os fariseus e escribas, lendo todo ele, o contexto todo, Jesus aponta que os fariseus e escribas estavam colocando suas tradições e interpretações humanas acima dos mandamentos de Deus. Isso sugere que algumas práticas religiosas podem se tornar tão arraigadas que as pessoas perdem de vista o verdadeiro propósito da lei divina. No caso do alambamento e o dote, que é uma tradição de homens, não é Deus que mandou fazer alambamento. É uma intuição humana, é uma inspiração humana que fez com que houvesse esta prática de dote que nós encontramos em Gênesis 29, mas que constitui uma prática muito arraigada entre nós. Esta prática faz perder de vista o verdadeiro propósito da lei divina, no caso, a lei do casamento. Vou repetir esta parte por ser muito importante. No caso do alambamento e o dote, que é uma tradição de homens, mas que constitui uma prática muito arraigada entre nós. Esta prática faz perder de vista o verdadeiro propósito da lei divina, no caso, a lei do casamento, instituída na Bíblia. Vou citar a lei do casamento instituída na Bíblia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Segundo, Jesus enfatiza a importância de seguirmos os mandamentos de Deus, que são fundamentais para a fé e a prática religiosa, e o casamento é uma regra geral. Jesus enfatiza a importância de seguirmos os mandamentos de Deus, que são fundamentais para a fé e a prática religiosa. E o casamento é uma regra geral. A tradição do dote, em muitos casos, inviabiliza ou dificulta o cumprimento do mandamento de Deus em favor da tradição. Por ser uma condição em favor da tradição de homens, que de certa forma é um afastamento do que Deus realmente deseja ou desejava. O dote que se exagera ao ritmo da pobreza é sim
um impedimento para o homem cumprir a lei de Deus que diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, 24. Este é o desejo de Deus. Esta é a intenção de Deus ao instituir o casamento, sem nenhuma outra condição. O alambamento, o dote, quando surge como uma condicionante, é suscetível de inviabilizar a ordem divina. É suscetível de dificultar o homem regularizar a sua relação diante dos pais ou da família da noiva. Principalmente quando o dote é exagerado ao ritmo da pobreza. À medida que a pobreza aumenta, o dote também aumenta. Terceiro ponto, essa passagem pode ser vista como um chamado à reflexão sobre as nossas próprias práticas religiosas e tradicionais. Vou repetir, essa prática pode ser vista como um chamado à reflexão sobre nossas próprias práticas religiosas e tradições. É um lembrete de que a essência da fé deve sempre prevalecer sobre as tradições que podem não ter um fundamento bíblico sólido. O dote não tem um fundamento bíblico sólido, pois deriva de uma tradição humana e não de uma ordenança divina. O dote é um elemento cultural que tem formas diferentes de acordo com as culturas e não uma provisão de Deus para o casamento. Conclusão. Marcos 7,9 destaca a tensão entre a tradição e a verdadeira obediência a Deus. Jesus convida os ouvintes a reconsiderarem suas prioridades e a se concentrarem no que realmente importa, a relação com Deus e a observância de seus mandamentos. Nem tudo que está dentro da Bíblia é um mandamento. Muitas das práticas são culturais de inspiração humana e que são seguidas a pé e letra como se fosse um mandamento. A própria igreja, para celebrar um casamento, para abençoar uma relação, precisa ter a anuência da família, não deveria ser no tocante ao dote ou alambamento, por ser uma mera prática cultural, mas deveria ser no tocante à aceitação do amor que ambos os une. Porque o alambamento não pode beliscar o amor. O alambamento personalizado pelo dote não pode representar amor. Há quem pensa, quanto mais caro é o dote, mais amor isto significa. Ou seja, os noivos são apelados a aceitar os exageros para que isto se traduza no amor que sente pela moça. E o contrário, e o amor que a moça sente pelo noivo, ou seja,
O amor que a noiva sente pelo noivo, como é expressado? Não tem expressão? A noiva não ama? Este é o ponto de reflexão sobre o alambamento, principalmente você, tio, você que é pai, você que é avô, que luta para exagerar aquilo que deveria ser uma coisa simbólica, que nos ajude a refletir sobre os nossos hábitos e costumes, vulgarmente conhecidos por tradições de homens. Que Deus abençoe a sua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.